Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu sou a Grazi, para quem está aqui pela primeira vez. Hoje, voltando com o nosso tema banco de dados, e nas últimas aulas nós vimos como criar uma tabela após ter criado nosso banco de dados suco de frutas, nesse caso sucos vendas, que a intenção é suco de frutas. Então, esse é só um mini projeto que iniciamos. Hoje, como já fizemos então toda aquela parte de criação com script e também assistente de comandos, e também já fizemos, na verdade, a parte do insert, só que nós fizemos noutros bancos de dados testes. Nosso banco de dados que criamos, Suco Vendas, da empresa Mini Projeto, ainda não temos nada na tabela. O que criamos então foi o banco de dados, criamos as tabelas, criamos as colunas, mas na verdade essas tabelas, essas colunas não têm dados ali dentro. Então vamos inserir de forma muito rápida, porque a intenção aqui é explicar como se faz um update. Então vou fazer essa parte toda rápida para que nós não percamos muito tempo na parte da inserção. E vou deixar também aqui acima no cards do vídeo, para quem não viu, um dos tutoriais anteriores. No final do vídeo eu explico como fazer a parte da inserção ponto a ponto, o que significa cada coisa, porque aqui não vamos falar sobre cada pormenor, sobre o comando insert. Então vamos focar mesmo na parte do update dos dados, dos registros. E isso vamos fazer então aqui na nossa tabela de produtos. E isso faremos com os dados que nós recebemos aqui então de uma planilha de um suposto usuário dessa empresa. Vou colocar aqui o Management Studio de forma que nós conseguimos ver os dados no caso da planilha. E aí então vamos fazer a inserção dos dados. Para isso, vocês clicam então aqui na tabela sucos e inserem então aqui na parte do banco de dados sucos vendas, aqui na parte da tabela, né, de produtos, vocês clicam então aqui em cima em nova consulta ou new query, que é a mesma coisa. E agora nós vamos então proceder à parte da inserção. E para isso, como todos já sabem, vamos então utilizar o command insert. Ou seja, vocês inserem a palavra insert. Para quem quiser praticar aqui, que eu acho que a parte da programação, como nós falamos nos tutoriais anteriores, é o learning by doing, ou seja, você vai praticando e assim vai aprendendo. Mas eu vou deixar também na descrição, em breve, assim que possível, do meu blog, e aí vocês podem ir lá e baixar então o ficheiro. Então, como eu estava dizendo, o comando é o insert, inserir, into, que é em, naquela tabela ou colunas específicas que vamos fazer aqui. Como também já expliquei anteriormente, como eu disse, vou deixar aí no card, para fazer a inserção, nós abrimos e fechamos colchetes. Deixa eu só, vou só trocar aqui o idioma. Então, nós abrimos e fechamos colchetes, e aqui dentro nós vamos inserir, vamos supor que nós abrimos o colchetes, aqui nós vamos inserir o nome, então, né, da nossa tabela. E aqui já aparecem as opções, você clica em Tab e ela vai, então, completar com o nome da tabela. Depois, abre e fecha os parênteses para nós especificarmos as colunas que vamos inserir. Como vocês podem ver aqui, o nome de cada uma das colunas da nossa tabela, no caso de produtos. Então, vamos fazer a mesma coisa. Quem não viu a aula explicando sobre as inserções, dê uma olhadinha, porque é muito importante saber como faz essa parte. Então, vamos já começar inserindo aqui o código do produto. E depois, vocês colocam simplesmente uma vírgula e insere o nome das outras colunas. Vou fazer isso aqui de forma rápida, que é o nome do produto no caso. Depois, temos a embalagem. E após a embalagem, nós temos, então, o tamanho. E após o tamanho, nós temos sempre com tab e o resto do nome já aparece. Temos, então, o preço. Lembrando que eu estou fazendo isso porque eu estou olhando para cá para baixo. Deixa eu só inserir aqui a parte do preço. E, nesse caso, vou fechar o parênteses e vou vir aqui para a linha de baixo.
vou só aumentar para que verifique melhor, ou seja, tem aqui o abre e fecha parênteses, e na linha de baixo eu vou então inserir os valores, e o comando é values. E após inserir values, pode fazer um enter se você quiser, ou deixar na mesma linha, e aqui abre e fecha parênteses para nós inserirmos então os dados, né, os valores. Aqui, só mencionando que essa parte não precisa estar em ordem, eu simplesmente seguir a ordem que está aqui embaixo. Mas isso é indiferente. Nesse caso, a ordem dos valores é que vocês têm que fazer da mesma forma que tiver colocado em cima. Quem assistiu o tutorial sobre a inserção, quem não assistiu, volta lá para saber, nós, nesse caso, inserimos tudo que está em varchar, nós inserimos, então, através das aspas simples. O nosso primeiro código é esse, que é o 104.01.07, mas nesse caso vocês podem simplesmente fazer aqui um copy-paste, como eu posso copiar aqui, por exemplo. Vou fazer aqui um Ctrl+C. E agora eu vou inserir aqui a segunda coluna e vou inserir o que eu terminei de copiar aqui da segunda coluna. Como eu mencionei, esses todos são varchar, e o único que não é varchar é o último, que a gente já vai falar sobre isso da parte dos números. Aqui nessa parte, você pode simplesmente deixar tudo na mesma linha, ou se você quiser fazer uma indentação do código da forma que você quiser, isso é indiferente, pode fazer assim. Então, isso não importa muito, só mesmo para que nós consigamos ver o código melhor, eu vou fazer dessa maneira. Então, aqui na próxima coluna, nós temos então, nesse caso, a embalagem, que tipo de embalagem que ela é, né? Nós temos aqui nesse caso que o tipo de embalagem é lata. Vou colocar então aqui nessa próxima coluna. E o que nós temos a seguir é que tipo de produto que isso é. Ou seja, embalagem. Deixa eu só voltar aqui e fazer um enter aqui. Ou seja, agora nós já temos então qual é o código. Temos o nome do produto, que é o light, melancia, e a embalagem é lata, e ainda faltou a gente inserir aqui a coluna sabor. Eu, como já comecei dessa forma, eu vou continuar aqui e vou inserir então aqui sabor, para deixar da forma que eu fiz anteriormente, inserir a vírgula para tirar o erro, e aqui nesse caso, vamos colocar então o sabor que, como nós falamos aqui, nós recebemos essa planilha desse usuário, né, dessa empresa, a pessoa que trata desse assunto. Então, o usuário me informou que o sabor está dentro da parte da descrição. Então, como vocês podem ver aqui, o sabor é melancia, que nesse caso aqui, tá escrito errado, né? Deixa eu só colocar aqui com letra minúscula. Então, eu vou pegar aqui melancia, e vou, então, inserir aqui com aspas duplas o sabor. E após inserir, então, o sabor, que eu esqueci de colocar a vírgula aqui em cima, vocês já podem verificar pelo erro, e também já falamos sobre como identificar erro em tutoriais anteriores. E o que nos falta aqui mesmo é só o preço. E como vocês podem verificar, o preço nós colocamos um tipo de dados diferente, ele não é o varchar. Quando é char, varchar, envarchar, fica entre aspas simples. Vendo o tutorial anterior que fala sobre inserção, vocês vão entender melhor. Então, aqui, quando falamos a nível de preço, nós colocamos ele como está ali. A única diferença é que nós não utilizamos a vírgula, nós utilizamos aqui um ponto, como vocês podem verificar. Então, aqui, nós vamos inserir esses dados aqui na tabela, clicando aqui em Execute. Aqui vocês podem verificar que deu um erro, porque eu esqueci alguma coisa. Aqui está dizendo que há mais colunas no insert, ou seja, aqui no comando insert, né, insert statement, do que valores especificados. E aí a gente pode verificar aqui, olha, a primeira é o código do produto, nós temos. O nome do produto também nós temos. A embalagem, nós temos aqui que é lata. E depois faltou aqui, foi o tamanho, porque nós temos o sabor e temos o preço. Então aqui, o tamanho, que o usuário também informou que está dentro da descrição, aqui o tamanho é 350 ml. Então, vou só copiar aqui e vou inserir aqui. Aí sim, já pode clicar em executar, e aí o comando já fica, então, pronto. Para
Agora, vamos só aqui verificar que realmente já existe, nesse caso, o que nós terminamos, os dados que nós terminamos de inserir. Vamos verificar aqui, fazendo um clique do lado direito em cima da coluna, que eu também já em outros tutoriais expliquei isso, e vamos fazer seleção das mil primeiras linhas. E aqui, como eu já expliquei também isso aqui anteriormente, que isso aqui não importa muito, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Vou só aqui inserir que é todos, e aqui vocês podem verificar que o que nós temos aqui é exatamente, deixa eu só colocar aqui para ficar no vertical, vocês podem ver aqui que o código foi o que nós inserimos, todas as colunas têm os dados que nós inserimos. E agora, para nós fazermos um update, eu vou só explicar para vocês aqui como nós vamos utilizar, por exemplo, da forma do assistente de comandos, como nós verificamos também na parte de criação de banco de dados, etc. Vamos então verificar como fazemos então dessa parte na parte do assistente de comandos. Então, vocês clicam também em cima da tabela, né? E vocês vêm aqui, ó, editar top 200 linhas. Então, aqui vocês vão verificar também que os dados que estão ali é exatamente os dados que nós temos aqui. E aqui nós podemos inserir manualmente, né? Vou tirar essa daqui, vai perguntar se quer guardar. Vocês não precisam, se não quiserem. E aqui nós vamos inserir aqui, então, esse próximo, ou alguns deles, né? Eu vou inserir alguns deles e vou voltar já aqui com vocês para nós termos mais alguns dados. Então, voltando aqui para a nossa inserção, para então prosseguir com o update, eu coloquei aqui dois dados que não estão de acordo com os dados fornecidos por nosso usuário. Então, tem aqui esses dois últimos dados. O primeiro está, por exemplo, aqui na embalagem, está escrito garrafa, nós temos que trocar para lata, e também o preço que está 2,46, está 3,26, então o preço está errado também. Nós vamos trocar esses dois dados aqui, vamos fazer um update deles. E aqui no último inserido, ao invés de colocar, por exemplo, garrafa, foi colocado então PET. Ou seja, vamos ter que trocar então esses dois dados. Aqui lata e aqui garrafa. E aqui trocar o preço. Agora, eu gostaria só de mostrar para vocês que quando nós inserimos aqui os dados e passamos para uma linha seguinte, aqui ele só está informando mesmo que existe uma célula que ainda não foi modificada. E só quando nós preenchemos todos os restantes, as outras colunas, e fazemos com o tab até o final, é que ele é guardado. Nesse caso, como eu não vou guardar essa linha, o que nós temos que fazer para voltar e apagar o dado não é tentar apagar a linha, e sim fazer o ESC no teclado. E aí a linha já é apagada. Essas duas informações são muito importantes. Então, agora aqui, com o lado direito do mouse na mesma, vamos então novamente fazer uma seleção. Vamos então verificar que os nossos dados estão corretos, agora só colocando aqui novamente para que nós consigamos ver. Então, as informações que nós temos aqui estão todas corretamente como nós fizemos aqui, não correto com a planilha, mas correto com os dados que nós inserimos, obviamente. Então, aqui nós temos na coluna embalagem os dois últimos dados errados, como eu mencionei anteriormente, de acordo com a nossa planilha. Então, vamos trocar isso e vamos trocar, então, nesse caso, vamos trocar também o valor. Vou voltar aqui nessa anterior, onde eu fiz a inserção, vou sair. Então, aqui com a nossa tabela de produtos selecionada, vamos então clicar para fazer uma nova consulta, uma nova janela. E aqui nós vamos criar o nosso comando, então, do update. E para isso, nós usamos o comando update. E a seguir, nós simplesmente vamos dizer qual é a tabela, da mesma forma que nós usamos no comando insert. E aqui nós vamos dizer que isso está na tabela
produtos, que é aqui nossa última, com o tabzinho do teclado continua. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer aqui um set para, então, dizer qual é a coluna e qual é o dado, então, que nós queremos que esteja logo a seguir. E aqui nós vamos dizer set e coloca, então, o que nós queremos trocar, que é a nossa coluna embalagem, que foi aonde nós fizemos os dados errados. Eu eliminei, mas eu vou voltar aqui a colocar, por exemplo, nesse caso da edição, só para a gente conseguir ver onde é que está o erro, que é nesse caso aqui a embalagem. Na primeira parte é só a embalagem, na segunda é só a embalagem, na primeira a embalagem e o preço. Então, nós vamos colocar aqui embalagem e vamos fazer um igual, e aqui no igual a gente vai, dentro de aspas simples, nós vamos então dizer qual é o dado correto que tem que estar ali dentro, que é lata e não garrafa nesse caso. E aqui a gente coloca a vírgula e colocamos então o nome da coluna a seguir, que é o preço. E aqui no preço colocamos igual, entre aspas simples. Vamos dizer então que o valor é 2,46, que está aqui na nossa, só colocar aqui para ficar do lado, aqui na nossa coluna de preços, está 2,46 no código que estamos dizendo aqui. E agora sim, essa parte é que nós vamos dizer, esses 2,46 da coluna preço e trocar para o nome lata na coluna embalagem, nós vamos fazer isso se, aí tem uma condição. E a condição, nós usamos para fazer a condição o comando where, ou seja, aonde vai acontecer isso, aonde a coluna código do produto for igual a esse código que nós temos aqui, então, que é onde que está o erro. Ou seja, é o 54, é onde nós temos, então, o código que está como 54, etc. Só faltou aqui o igual, que eu não coloquei. Então, o nosso script de comando está pronto. Se nós fizermos aqui, então, executar, nós vamos verificar que mudou. Vocês só tenham em mente que aqui está 3,26 garrafa. E quando eu fizer aqui, então, executar, então o comando vai ser feito o update. Eu só inseri aqui as aspas simples porque o nosso primeiro código é um varchar também. E aqui, nós vamos fazer, então, novamente, do lado direito do mouse e vamos colocar, então, em editar. E aqui vocês podem verificar que foi, então, feito o update. Eu tinha aqui colocado o preço como dentro de aspas simples, mas ele é uma coluna que ela não está com varchar e sim com valor de money. Então, aqui, trocamos a parte do preço e a parte da coluna embalagem. Agora, o que eu vou fazer para não ficar muito extenso, já que nós já fizemos aqui, então, essa parte, já sabemos como fazer o update, eu vou fazer o update, então, da outra coluna aqui, da outra linha, nesse caso, dos outros dados que nós inserimos, que é aqui com esse código 80. E agora nós vamos trocar que aqui, em vez de estar garrafa, tá pet. Nesse caso, eu vou simplesmente colocar aqui o comando e vou, então, executar esse comando para, então, nós verificarmos aqui do lado. Simplesmente clica em executar. E da mesma maneira que o outro, nós vamos aqui em Edit e vamos verificar que aonde está esse último código foi trocado, então, para a garrafa antes, como nós tínhamos PET, né? Então, para fazer o update, vocês podem fazer assim, ou vamos supor que nós vamos chegar aqui, por exemplo, na parte da garrafa, nós vamos colocar, então, antes nós tínhamos PET, vamos colocar lata, inclusive eu vou colocar aqui tudo com letra maiúscula. Vou, então, guardar assim. Quando nós fizermos novamente o Edit Top 200, vamos verificar que ficou guardado como lata. E aí, nós vamos chegar aqui novamente e vou inclusive fazer um copy daqui e vou colocar aqui. E aí, vocês podem fazer com o tabzinho, nesse caso, fechar e novamente do lado direito fazer Edit Top 200 linhas. E aí, vocês verificam que foi, então, guardado.
Nós podemos fazer o update da forma do código e da forma do assistente. Só que, se vocês estão trabalhando numa empresa, seja o código de insert, seja o código de update, ou seja o que for que vocês vão fazer, vocês não vão fazer pelo assistente, que é o modo design. Vocês vão, então, fazer com as linhas de comandos mesmo, com código de script. E então, para esse vídeo, era mesmo essa a intenção, explicar a parte de como fazer o update. Vocês têm aqui duas formas, repetindo novamente que se está trabalhando numa empresa, faz pelo código e não pelo assistente. E na próxima aula vamos ver, então, mais instruções, mais linhas de comandos. Agradeço por ter ficado aqui e até o próximo tutorial. Tchau!